Hoje a gente vai analisar o episódio 3 de Solo Leveling da segunda temporada, né? Então a gente vê que Jin-Woo, ele acaba entrando numa nova raid ali com o Hyojin, e ele é apresentado as habilidades, né, ali de primeira mão a Jin pela primeira vez. Ele fica assustado com as habilidades. E a gente vê que o Jin-Woo acaba explicando, né, que os soldados da sombra fazem tudo por ele e fazem parte da sua habilidade primária. Então a gente vê que o Ryujin, ele se sente um pouco inútil, né, ali dentro da raid e pergunta a Jin se pelo menos ele poderia ali coletar, né, os cristais mágicos, que seria o nome correto ali, né, no mangá. Mas no anime, eles colocaram ali o nome como Pedras de Essência. Nesse ponto temos uma fala cortada de Jin-Woo, né, que ele se refere ao Ryujin, dizendo que pelo menos ele é divertido. Nessa mesma cena, tivemos uma cena extra no anime, né? O Iroh, ele é colocado ao lado de Jin-Woo com os cristais mágicos, ou seja, essa cena ela não tem no mangá, ela é exclusiva do anime. Vemos que no leste dos Estados Unidos há uma raid de rank A e um grupo acaba sofrendo uma derrota esmagadora, deixando todos do grupo desacordados por um outro caçador que acaba aparecendo ali, né? Com a classificação não oficial, podendo ser mais forte até mesmo que um ranking S. E ele é o pai de Jin-Woo, Sang e Hao. Uma coisa que eu achei diferente ali da questão do mangá para o anime foi a barba do pai do Jin-Woo, né? No anime, ela é um pouco mais ralinha, né? Bem fraca. E no mangá, a gente vê que tem um pouco mais de risca, né? Um pouco mais cheinha. Eu acho que é um detalhe que poderia ter sido adaptado da melhor maneira, né? Então vemos ali que Jin-Woo e Hyojin, eles vão até um restaurante comemorar, né? E vemos que a cena do mangá, ela foi cortada aqui no anime. No mangá, há uma cena bem assim. Após o Jin-Woo beber, aparece uma notificação e essa notificação está escrita: uma substância nociva foi detectada. Desintoxicação completa. Ou seja, né, Jin-Woo tem habilidade contra veneno ativada, coisa que não vemos ali no anime, né? Então essa cena ela foi cortada. Uma cena também que foi deletada, né? A gente vê que em pensamento o Jin-Woo diz: é bom receber um edifício de 30 bilhões, mas isso é só um bônus. O meu objetivo era upar mesmo, né? Já que eu consegui o meu objetivo, não preciso mais ficar andando com ele por aí. Ou seja, ele estava se referindo ao Hyojin, né? Aqui essa cena foi completamente excluída e a gente vê que eles modificaram para uma cena de que como o Hyojin faz ali referência e faz falta para Jin-Woo, mas é tudo errado, né? O Hyojin, ele simplesmente foi uma ferramenta usada por Jin-Woo. Então a gente também vê a cena deletada, o status de Jin-Woo. Aí vemos que Jin-Woo fica pensativo, olha para a chave da porta do castelo da missão de ranquear que está em sua mão, e a gente não vê isso no anime. Essa cena ela foi modificada para ele apenas pensando e segurando um utensílio doméstico. Essa fala da cena modificada, ela pode ter o mesmo contexto, mas às vezes ela pode mudar todo o contexto de uma cena. No anime, ele fala o seguinte, ele fala para Hyojin que ele vai viajar, mas no mangá, ele fala que vai ficar um tempo fora, porque ele tem um lugar que ele quer ir. Ou seja, esse lugar poderia ser qualquer outra coisa, sem que seja viajar. Hyojin então faz aquela cara e acha que está incomodando Jin-Woo. Ele diz que considera Jin-Woo como seu irmão, já que o seu próprio irmão não o considera. Então aqui a gente tem uma fase legal de Jin-Woo que ele fala no mangá, que não tem no anime. Ele diz para Hyojin, ele está bêbado. Vemos que Jin-Woo na cena do mangá diz o seguinte: se fosse me considerar assim, vou considerar você o meu irmão mais novo. Temos que Hyojin, ali a cena, né, do mangá, ele quase chorando e depois ele começa a chorar, querendo abraçar o Jin-Woo. E novamente Jin-Woo diz: ei, realmente você deve estar bêbado, não é? No anime essa cena não existe, a cena é cortada e foi trocada. Vemos que ele diz um pedaço da frase, ou seja, ele só diz um pedaço dessa frase, que é o começo que ele considera ali o Jin-Woo como seu irmão e ponto final, né? Ou seja, toda a frase, o contexto da cena, a própria cena lhe foi deletada. Então a gente vê que o Jin-Woo enche o copo de Hyojin e eles brindam. Aí Hyojin oferece para grelhar ali mais carnes para Jin-Woo. Observação, no mangá eles tomam sake,
E no anime, eles tomam ali um tipo de cerveja, né? Basicamente isso. Temos uma cena deletada ali do mangá, que era para ter sido mostrada no anime, né? Que é muito importante. O Sr. Bick, ele dá entrevista para alguns repórteres e fala sobre o incidente envolvendo o pai de Jin-woo e sobre a missão de Ranking A. A gente vê que o Jin-woo, lá no mangá, ele vê essa reportagem enquanto está num restaurante através da televisão. Mas isso é ignorado no anime, né? Ou seja, essa cena ela está ligada ao acontecimento depois, mais para frente ali, também sobre a questão da Ilha Jeju, né? Então, porque os repórteres eles começam a perguntar sobre isso. Então, essa cena ela é muito importante dentro do contexto. O estúdio não tá nem aí para nada, né? Tá adaptando do jeito que eles querem e estão deixando aí os fãs que entendem um pouco do anime a desejar, né, cara? Porque, pô, tu lê o mangá e você espera que aquilo seja retratado da melhor maneira ali no anime, mas simplesmente eles cortam e adaptam do jeito deles, evita gastar dinheiro e por aí vai, né, cara? É uma dor de cabeça a mais, né? E todo mundo tá achando que o anime tá realmente bom, mas não tá bom, né, cara? Tá meia boca, né, cara? Meia boca é triste. Então, o pai de Ji-un acaba sendo preso ali por Washington e eles estão esperando um intérprete que seja um caçador de Ranking S, que no caso ele vai ser ali o Hang, o caçador principal da guilde dos carniceiros, para continuar esse interrogatório. Por isso, então, que ele sai ali, ele para de procurar por Ji-un e volta para o Washington, né? Temos algumas cenas deletadas de Hang enquanto ele está no aeroporto caminhando para o Washington ali. A gente vê que ele fica reclamando sozinho por não ter encontrado o Jin-woo. Vemos o Jin-woo arrumando as suas coisas para poder ali ir para a raid do castelo. E ele diz para sua irmã que vai viajar e ficar fora por uma semana. Isso é bem fiel ao mangá. Mas faltou uma frase. Então a irmã dele diz: "Você não está saindo muito como estava fazendo antes, nesses últimos dias." Essa frase é totalmente ignorada do anime. Temos uma fala trocada do anime para o mangá. No anime ele fala o seguinte, quando ele vai lutar ali, né, com o boss. Quando eu lutei contra os Cerberus, eu estava no nível 20. Mas no mangá essa fala está mais correta do que no anime. No mangá ele diz: quando eu derrotei os Cerberus, ele tinha pelo menos 20 níveis a mais do que eu. Ou seja, né, ou temos aí a tradução errada, ou temos ali simplesmente a tradução que eles acharam que seria melhor, né? Uma das duas, eu acho que está errada. Então a gente vê que o Jin-woo, ele usa a chave que libera a quest. Ele entra no corredor, mas não sente a presença de nenhum monstro. Temos a cena cortada do mangá. Nessa parte é mostrada que Jin-woo, ele consegue ver as recompensas que ele pode pegar na quest, desde itens que valem 10 bilhões de gold ou pode receber ali bônus de status. Então a gente não vê essa cena no anime, né? Simplesmente a gente só vê isso no mangá. Essa fala foi cortada do anime, então após o Jin ele abrir a porta, ele diz: se as recompensas são boas, a dificuldade deve ser maior ainda. Ou seja, não temos essa frase, né? Então ele vê a quest que é do tipo campo e que não esperava por isso. E ele vê também que a quest recriou a cidade de Seul, ou seja, a cidade inteira é o campo de batalha, só que ela está pegando fogo. Então a gente vê que ele tem que derrotar ali 10.000 demônios e 3 boss. Lembra que eu falei pra vocês que o Isekai, ele é obrigatoriamente, quando for um anime de gameplay, ele é bom aparecer esses detalhes? A gente vê que nesse ponto aqui, o Jin-woo ele vai matando os monstros e vai aparecendo a quantidade de XP que ele tá recebendo. E para upar pro próximo nível, faltava 59.700 pontos de XP. Ou seja, tem hora que vai aparecer alguns detalhes e tem hora que o anime simplesmente esquece de colocar isso. Então, esse é um ponto fundamental do anime, né? Então vemos ali que Hyojin conversa com seu pai em relação a quem vai ser o líder da guilda Hyojin, ele ou seu irmão ali em um restaurante. Essa cena ela era muito mais longa no mangá. E também tinha a participação de um outro personagem, né? O Myung-han, caçador de ranking E, que foi salvo por Ji-un na raid do Portal Vermelho. O contexto da cena ele se estende quando o Myung conta toda a história para o pai de Hyojin, sobre quem realmente era Jin-woo. Temos a fala que não existe nessa cena, no mangá, onde o pai de Jin-woo diz que a guilda do Tigre Branco quer convidar o Jin-woo
ele foi colocada no anime. Mas também temos as falas extras do pai dizendo que já havia prospectado outros Ranking S's para a guild. Ou seja, no contexto geral, a cena ela foi encurtada para o anime, toda a cena do anime também foi encurtada, né? Porque ali basicamente é um restaurante pequeno, mas no mangá é um restaurante grande. O pai de Hyojin diz que vai deixar a guild aos seus cuidados e que ele tem que convocar Ryu para fazer parte da guilda. Ou seja, ali é um contexto onde uma cena ela tinha muito mais frases importantes e dizendo o contexto todo de como o Hyojin conheceu o Jin-Woo para explicar pro pai, e simplesmente eles ignoraram isso e simplificaram a cena, entendeu? A cena do Jin-Woo tentando extrair a alma dos demônios, ela só existe no anime. Então vemos que o Jin-Woo consegue um item chamado permissão de entrada, que deve ser usado no círculo de movimentação para os outros andares. Conforme descrito no mangá, após derrotar todos os demônios da área, aparece um chefe que, após matar, dropa esse pergaminho. Então a gente não vê isso, né? Esse chefe aparecendo e ele matando. Mas é essa a explicação. No anime, Jin-Woo não fala nada e o urso aparece. Aquele urso que ele vai montar, né? No mangá, ele diz o seguinte: um dos meus soldados do tipo besta, saia. Aí aparece ali o urso, que é o líder, né? Que é o tanque. Então, Jin-Woo disse no mangá, ele não parece um veículo para trabalhos pesados, mas vamos lá. No anime, essa frase é a seguinte, ele diz apenas vamos lá. Ou seja, né, eles encurtaram um pouquinho, não ficou ruim não. Então, no anime, Jin-Woo diz, boa, a partir de agora eu vou te chamar de tanque. No mangá, a fala é um pouco diferente. Primeiro ele xinga, né, filhos da AP. Esse cara é selvagem. Você vai se chamar a partir de agora como tanque. Corra até chegar naquele círculo mágico. Ou seja, uma frase de muito mais impacto, né? Então vemos ali uma cena exclusiva de Sha Hae-jin, a caçadora de Ranking S, na piscina nadando. Não temos isso no mangá. Após isso, vemos ela falando com Chojo, o caçador Rank S, que também é guild líder ali da Guild Hunters, ambos conversando sobre o incidente da ilha Jeju. Ou seja, essa cena ela não existe, nem essa cena da piscina e nem essa cena deles conversando no mangá, só no anime. Ou seja, né, eu não gostei dessa cena anterior, né, ela não agrega tanto valor. Eu preferi a cena do Sr. Bick, que foi excluída. E sim, ela fala sobre o incidente da ilha Jeju, já que ele mesmo participou e tem pavor e medo daquela ilha, já que é um portal de ranking S, né? Então temos de um eliminando os monstros conforme avança nos andares ali. No mangá não tem ele fazendo pausa para comer. Isso é exclusivo do anime. Ou seja, né? Fazer o quê, né? Eles ganharam frames ali e tempo, né? Pode ver que a cena ela se repete, ou seja, é uma cena igual após a outra, só muda o jeito dele comer. Então é um frame igual, simplesmente a mesma coloração, mesmo desenho, mesmo movimento, economiza dinheiro, né? Então vemos a Sang-Ming e Park Hee-jin, que é aquela caçadora que Jin-Woo salvou. Eles vão até a casa do Jin-Woo, mas não o encontram. A sua irmã diz que ele foi viajar. Essa cena ela foi encurtada, essa é a cena do anime. No mangá ela é um pouco diferente. A gente vê que o Sang-Ming e a Hee-jin vão até o apartamento à procura de Jin-Woo. Eles vão junto, eles saem do carro. E não o encontram, após falar com a sua irmã. Então eles vão ali buscando informações no prédio e conversam com uma senhora. Então essa cena se estende ali. Como é uma adaptação do mangá para o anime, eu até entendo que as cenas podem ser cortadas ou readaptadas, mas creio que as falas da cena que contém informações não poderiam. Então, basicamente, por mais que Solo Leveling seja um ótimo mangá, e a adaptação não está sendo fiel, você entendeu? Porque nesse contexto dessa cena existem algumas falas ali, alguns trocadilhos que têm importância, mas simplesmente eles só opa, vamos enxugar isso aqui e vamos ganhar, tipo, 10, 15 segundos de cena. Mas fazer o quê, né? Isso é adaptação, mas às vezes a adaptação não fica tão boa.
Então a gente vê que o Jin-Woo, ele acaba chegando no andar número 50, ele se depara com o primeiro boss, né, que é o Avaristus Vulcan, governador dos andares inferiores. E engraçado é que no mangá, cara, quando o Jin-Woo ele chega aqui, ele só coletou 2.000 almas. Só que no anime, aqui, ele já bateu a meta, né, ele já coletou as 10.000. Então pra tu ver, às vezes a adaptação dá umas cagadas dessa, né. Não havia necessidade disso, isso aqui foi um erro grotesco. A cena do Jin-Woo na frente do boss, ela é quase fiel ao do mangá, mas no mangá, o Jin-Woo diz o seguinte aos seus soldados, que ele vai lidar com o líder. Após isso, a gente vê que o Jin-Woo usa sua habilidade de furtividade e observa o boss. Isso a gente não vê no anime, né? Então essa cena ela foi simplesmente cortada. É uma cena nada a ver, cara. É uma cena que ele fica parado olhando pro boss, sendo que ele usa a sua habilidade de furtividade e deixa ali os soldados dele enfrentarem os outros soldados. No mangá também temos a cena do boss se movendo em direção às sombras de Jin-Woo, né? Depois que ele sai ali do trono, elimina todas, inclusive o Iron, o Igris, fora as demais sombras. Aí sim a gente vê a cena do anime, onde Jin-Woo aparece ali no flanco direito e acerta um soco na cara do boss. Então aí a gente vê a fala, né, que Jin-Woo diz: aqui, esse maldito, eu perdi o controle e bati nele. Mas por que ele voou tão longe? Ah, certo, as minhas estatísticas, eu investi em força igual um idiota. E vemos a cena dos status ali de Jin-Woo, né? Engraçado como um frame poderia ter melhorado essa cena e muito, mas o estúdio não faz, né? Então aí a gente vê que o boss Vulcan usa a habilidade de fúria, e assim aumentando as suas estatísticas em 50%. Ji-Woo diz que essa cena é a mesma cena das habilidades que o Cerbero usava. Então o Vulcan também ele vai sofrer ali menos dano. E a gente não vê essa cena no anime, né? Não vê essa questão de status sendo ativada. Então vemos ali que o boss ele parte para cima de Jin-Woo, e o Jin-Woo diz que não vai dar tempo de se esquivar e grita o nome de Iron, ou seja, Jin-Woo em pensamento ele pede o shield de Iron, que lança em direção a Jin-Woo, usando o shield para se defender dos ataques de Vulcan. No mangá, Jin-Woo diz que pode aguentar os ataques devido aos seus status de força estarem altos, mas que precisa achar uma maneira de contra-atacar. A cena de Jin-Woo jogando o escudo no chão, ela é uma adaptação para o anime. No mangá, ele joga o escudo na cara do Vulcan, né? E desfere um ataque em seguida. Assim, o Vulcan desvia e ataca Jin-Woo no ar. Que no ar, ele não vai poder se mover, né? Mas usando a habilidade Toque do Dominador, o Jin-Woo ele consegue se mover. Então a gente não vê isso no anime, mas no mangá ele fala: eu posso usar o coice para me empurrar de volta ali o coice da habilidade Toque de Dominador. E depois ele diz: essa passou perto, ou seja, né? Eles adaptaram essa cena, mas não colocaram como a cena foi feita, como ele conseguiu se esquivar. Parece que ele foi acertado pelo golpe, mas a gente vê que ele foi repelido, mas repelido pelo quê? Então ele usa o toque do dominador para isso. Então a gente vê que o Jin-Woo diz que a única parte que ele pode dar dano no boss é na cabeça, né? Mas seria perigoso demais ir atrás da cabeça dele, enquanto ele prevê ali os seus movimentos. Diferente da fala do anime, que ele diz ali olhos brilhantes. Então vemos ali que Jin-Woo corre em direção a um prédio a fim de imobilizar o Vulcan. O Jin-Woo utiliza uma habilidade chamada arrancada, que não vemos ali no anime essa descrição ou detalhe, a gente só vê ele correndo depois em alta velocidade. Então o boss Vulcan no anime ele bate no prédio, né? Mas no mangá ele não bate, ele para, né? Então vemos ali Jin-Woo em direção ao boss e desferir um ataque com as duas adagas. Diferente no mangá, que o corte na região do pescoço ele não é tão profundo, né? Ou seja, aqui no mangá a cena ganhou um destaque, né? O golpe quase arranca ali, né, a cabeça do boss, ou seja, ela pega na diagonal do pescoço ali e quase degola o boss. Tipo assim, essa cena ficou boa, a adaptação ficou legal, por isso que eu falo, tem cena que eles fazem uma adaptação boa, outras eles esquecem, né? Deixa passar batido.
Após a morte do boss, ele dropa alguns itens, né? O brinco do governante demoníaco, que dá 20 de força e 20 de vitalidade, combinado com o colar e o anel, ele vai dar ali mais status. Fragmento da árvore do mundo, um item que pode ser usado como ingrediente mágico de alta qualidade, e também dropa ali a orbe da avareza, que dá efeito de dano duplo mágico duplicado, ou seja, dobra o ataque mágico do portador. Vemos que Hang ele chega para fazer o interrogatório ali do pai de Jin-woo, né? Então algumas falas de Hang elas foram cortadas. Essa fala ela foi cortada porque é o seguinte, o Hang ele pergunta que como que uma pessoa morta pode reviver, né? Ele faz essa pergunta ao pai do Jin-woo e o pai do Jin-woo responde: eu não morri, eu tô vivo, eu só fiquei preso dentro da dungeon. Aí, em pensamento, o Hang pensa o seguinte: como eu posso fazer para poder reviver o meu irmão, já que esse cara também reviveu dentro da dungeon e acabou saindo vivo? Porque o que consta no relatório do pai do Jin-woo é que ele havia morrido, ou seja, para o Hang ele não morreu, o Hang ele reviveu dentro da dungeon e é isso que importa. Então a gente vê que o Hang diz o seguinte, que ele pode decidir, né, se o pai do Jin-woo é monstro ou não, apenas ali falando, ou seja, ele tem um poder para isso. Aí temos a fala de Sang, que é o pai de Jin-woo, perguntando quando a humanidade começou a saber sobre os portais e monstros. Aí depois ele fala o seguinte, no mangá: Dungeon, portais, monstros, eles não são nada além de um prelúdio para uma guerra de verdade. E o grande desastre entre ele despertou não faz muito tempo. Mudando uma frase do anime, isso é só a ponta do iceberg. O poder capaz de provocar uma catástrofe suprema despertou. Ou seja, a frase ela foi encurtada, né? Ela tem quase a mesmo significado, mas eu prefiro a frase original do mangá. Temos ali a continuação da conversa entre os dois e o pai do Jin-woo diz que é ele que vai parar a guerra. Aí o Hang diz, pô, mas não é melhor a gente trabalhar juntos? Aí o pai dele responde, não, números não são nada para poder conter o poder dele. Mesmo que pessoas fracas se reúnam, no fim não serão nada. Você já deve saber disso, já que você até que é fortinho. Nesse contexto da fala, o Sang deixa o Hang bem pistola, né, no mangá. Ele fica pô da vida, né, porque ele fala que ele é fortinho. Então no mangá vemos que Hang lê as informações ali, né, do pai do Jin-woo e vê que ele tem uma esposa chamada Park Koo-hee e 2 filhos. E lá consta o nome do San-han Wanjin e a San-hee-han, né, que é a filha, né, a Jin-ha lá. Nesse momento, no mangá, o Hang fica surpreso que esse homem é o pai do Jin-woo e pergunta se ele lembra o nome da esposa e dos 2 filhos. E cita, né, acima, né, no anime, Hang não pergunta os nomes da esposa e de filha, apenas o nome do filho. Ou seja, no anime eles cortaram toda essa cena, essa baboseira, e só pergunta o nome. Você lembra o nome do seu filho? Aí ele fala que é de um. Pronto, essa é a cena do anime. Só que a cena completa não é essa que eu descrevi acima. Então após isso a gente vê que, após dizer o nome de Jin-woo, o Hang aparece sorrindo e com um olhar sinistro. Então vemos o pai do Jin-woo dizer, o que foi isso? O que é essa sede de sangue? Então vemos que o diálogo entre Hang e Sang ele foi encurtado. Sang pede explicações sobre tal fala de Hang e diz que quer saber e não vai dizer nada. Mas diz que voltou da Coreia do Sul recentemente e que Jin-woo está morto. Aí a gente vê que o Sang fica assustado com tal resposta e vemos que Hang sorrindo diz, pode passar o seu testamento direto para o seu filho. Ou seja, toda a cena ela acabou sendo cortada e foi simplificada. Jin então chega no andar 75 para enfrentar o segundo boss, que é o boss Meteus, mas a cena é cortada, não temos a luta dos mortos-vivos contra os soldados da sombra de Jin-woo. Vai direto para o desfecho final, ele eliminando o boss após dizer algumas frases do mangá. Sabemos que o boss Meteus ele usa a habilidade Necromante e consegue ali invocar uma horda massiva de mortos-vivos.
Então vemos que a frase do mangá pro anime ficou quase igual, não mudou muita coisa. O Jin ele pergunta se os mortos-vivos podem sentir medo, e depois disso ele pergunta se o boss está surpreso com quão fortes são ali as suas crianças, né? Então ele desfere um golpe na cabeça do boss, o eliminando e adquirindo os drops, água nascente da floresta ecoante, 200 mil de XP, almas demoníacas seladas no pingente de Meteus, que foram descobertas, ali recebe 220 almas demoníacas depois disso, e ele upa 2 levels, né? O de um diz, a magia desse cara era extremamente forte, ele conseguia controlar centenas de invocações a mais do que eu. Aí o Jin-Woo tenta extrair a alma, né, da sombra do boss Meteus, mas não consegue, ou seja, o boss ele não tem alma, por isso que ele não consegue extrair. Aí aparece uma mensagem no sistema, mana contaminada. O item colar do governante demoníaco que ele vai receber, mais 20 de agilidade, mais 20 de inteligência. Efeito de conjunto 1 é liberado, ele ganha mais 5 pontos de status em todas as estatísticas, então ele fala que tem mais um boss para poder derrotar, aí sim a gente vê a contagem de almas, 10.001 alma foram derrotadas, ou seja, quando ele chega no andar 75 é que ele completa ali as 10.000 almas. Aí ele diz que não tem mais forças para prosseguir além do andar 75. Então vemos que o Jin-Woo ele recebe ali o bônus da quest, né, o drop. Ele pega a caixa amaldiçoada aleatória que dropa uma chave sem identificação, que essa chave serve para outra dungeon. Depois ele pega ali o segundo drop, que seria 20 pontos de status, que ele coloca esses 20 pontos em inteligência. E o terceiro drop, que é a receita da água da vida. Então a gente vê que Hang e Sang, né, lá no quartel-general em Washington, eles acabaram lutando. Essa luta não é mostrada no anime nem no mangá. Eu acho que aí que era o ponto importante, que a gente poderia ter tido uma adaptação dessa pequena luta, né, porque ela foi muito rápida, né, foi muito curta. O Hang ele foi derrotado rapidamente pelo pai de Jin-Woo, e vale lembrar que o pai de Jin-Woo ele não tem classificação, ou seja, durante os 10 anos presos na dungeon, ele é mais forte que um ranking S típico, ou seja, um ranking S, ele é superior a isso. No Light Novel, o Jin-Woo é o caçador mais poderoso da história, ou seja, ele é o primeiro do ranking mundial. Depois disso, vem o seu pai, que está no segundo lugar, que ele também é um rank S típico, né? É um rank S superior, né? E aí sim, depois vem a classificação de rank S normal. E assim encerramos a análise do episódio 3 de Solo Leveling, que simplesmente está cada vez melhor, mas não está tão fiel ao mangá. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos, que traremos mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui, até mais.